Oremos. Querido Pai, Senhor, pedimos novamente aqui a Sua presença, que o Senhor possa estar aqui com o equipamento que está sendo usado para as gravações, que o Senhor possa estar aqui nessa igreja, que o Santo Espírito possa estar aqui agindo no coração de cada um de nós para aceitarmos a mensagem e praticar em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não vou fazer toda aquela recapitulação, né? Porque eu acho que aqui, a maioria desses slides aqui vocês já viram, né? Estamos estudando sobre o quê? Sim, os sinais do fim dos tempos, né? E esse ano a gente vai estar distribuindo o livro do Grande Conflito. Inclusive, eu quero fazer o apelo para todos nós lermos, porque nós não podemos dar outros que a gente não tem, né? Então, vamos estudar. E é muito importante esse tema para a nossa vida, principalmente para os tempos que nós estamos vivendo, né? Então, a gente começa aqui com o versículo Mateus 24:4. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque Satanás está aqui para fazer o que com nós? Nos enganar, né? O próximo versículo diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Se possível, não diz que vai ser possível, glória a Deus, né? Mas até os próprios escolhidos têm esse risco, ok? E ele vai fazer grandes maravilhas e sinais. E vamos lá para a nossa cita. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências sobre as propriedades da mente humana. Nós estamos aqui falando todos os domingos sobre o quê? A nossa mente, gente. Como nós temos que proteger ela. E Satanás tem várias estratégias. A gente já viu isso, né? O grande enganador espera dessa forma confundir a mente de homens e mulheres. De que forma? Confundir a nossa mente. Sim, das nossas avenidas. Querem confundir a nossa mente. Muito bem, vamos lá. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu pode se comunicar com um homem. Há vários meios, é o único meio que pode ser usado para comunicar conosco, com nós, homens. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais. E qual é o resultado disso? Amortecimento das sensibilidades da mente. Amortecimento das sensibilidades da mente. Nós aprendemos e vimos que a nossa mente é muito sensível. Inclusive, o cérebro do ser humano é incrível, é capaz de muitas coisas. E já vários cientistas provaram que, comparando o tanto que a gente usa da capacidade do nosso cérebro, não é nada comparado com o que os antigos usavam. Os antediluvianos também. Eles usavam muito mais o cérebro do que nós usamos hoje. E com pequena parte do nosso cérebro que a gente usa hoje em dia, já existe cada invenção que a gente fica assustado, né? De tanta tecnologia, tanta invenção que tem. Muito bem, as estratégias de Satanás para enganar o povo de Deus. Essa imagem aqui é bem impactante, né, gente? Como Satanás começou enganando. As avenidas da alma. Quais são as avenidas da alma? Olho. O olho, nossa visão, o tato, o que mais? Visão, audição, olfato, são as avenidas da alma, que Satanás tem usado para enganar a cada um de nós. E a semana passada nós vimos o quê? Uma das avenidas que é o quê? A visão. E o texto dizia que nós tínhamos que ter cuidado com o que a luz que ilumina o nosso, que ilumina nosso coração, nosso cérebro é a luz, que é o olho. Sabemos que isso aqui é fácil, né, gente? A gente tira assim de decor. O que nós podemos ver e não podemos ver. Isso daí a gente já sabe. Mas hoje nós vamos falar de uma das avenidas da alma que é muito delicada, que é uma questão realmente de vida ou morte, gente. Porque tem muita gente que morre por falta de comer e morre por comer demais também, né? Vamos falar um pouco sobre o paladar, tá? Hoje vamos abordar
uma parte e vamos continuar na semana que vem com a outra parte, ok? Bom, vamos começar aqui com o que o Espírito de Profecia diz sobre o apetite, sobre o benefício e o malefício que pode causar para nós. Diz o seguinte: pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Milhares que poderiam ter vivido passaram para o túmulo como destroços físicos, mentais e morais, porque sacrificaram todas as suas faculdades à condescendência com o apetite. Então, o que? Satanás pode nos controlar? O que? A mente somente? O ser todo. Pelo quê? Pelo simples apetite. Mas, gente, fala a verdade, comer é bom ou não é? Mas é aquilo lá, né? A gente vive para comer ou come para viver? Eu já tive uma fase, uma época da minha vida que eu vivia para comer. E eu posso contar meu testemunho algum dia de como Deus transformou a minha vida pelo apetite. E muitos pensam que a glutonaria, aquilo que a gente come, não afeta. Mas será que afeta, gente? Afeta ou não afeta? Afeta. E a gente vai ver como isso é usado por Satanás. Ok? Quem conhece esses logos aqui que estão aí atrás? Né? Esse daqui eu tirei do Brasil, tá, gente? Tem Habib's ali. Tem até a casa do pão de queijo, que eu não sei o que é, mas vocês me contam depois, ok? São os fast foods. As redes de fast food que tem aqui no Brasil, que é as mais famosas, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma das maiores estratégias do apetite que Satanás usa, ok? É as mais, assim, claras estratégias, ok? Depois a gente vai falar das escondidas. Olha, vamos ver aqui, uma delas é as cores. Quem não conhece essa cor, amarela e vermelha, né? Amarela e vermelha, muito bem. A cor amarela, ela representa calor, alimentação e alegria. E a cor vermelha representa energia, paixão e fome. E emergência também, ok? Quando a gente vê a cor vermelha, né? Ambulância, bombeiro, tudo vermelho, né? Então, eles usam essa estratégia. Se vocês podem notar aqui, a maioria dos logos do fast food tem um vermelhão e um amarelão, né? É porque com essas cores, eles querem chamar os clientes: olha, você tá com fome, é urgente, é uma emergência, é gostoso, venha e coma, ok? Vamos ver a próxima estratégia. São produtos de edição limitada. O que são os produtos de edição limitada? São aquele produto que, aparece uma vez, depois acaba. Mas a gente nunca sabe até quando eles vão ter aquele produto ali. Então, produz um sentimento de desespero, porque você tem que experimentar logo e comer. E se você gostar, tem que comer bastante, porque você não sabe até quando você vai ter aquele produto. É o produto de edição limitada. É uma das outras estratégias que os fast foods usam para eles venderem muito. E normalmente isso funciona muito bem. Outra é comida na velocidade e temperatura certa. Alguma vez vocês foram num fast food e pediram um hambúrguer que saiu quente, que você não conseguia comer? É muito raro isso acontecer, não sei aqui no Brasil. Mas lá no Japão, McDonald's, todo fast food vem naquela temperatura perfeita, que não tá nem frio, nem muito quente, que você pode comer na hora. E também na velocidade perfeita. E o pessoal que está naquela rotina, naquela correria, vai lá, passa até pelo, não sei como chama aqui no Brasil, drive-thru, que você passa com o carro, né? Já pega ali, não precisa nem sair do carro. Essa é outra estratégia. Eu coloquei essa foto aqui, gente. Tá escrito aqui, serviço em 60 segundos ou hambúrguer de graça. Isso foi mundial no McDonald's, foi no Japão, foi nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil chegou a ter. Mas eles preparavam em 60 segundos e se passasse 60 segundos, eles te davam de graça. E vocês acham que passava 60 segundos? Não passava. Gente, na época que estava acontecendo isso, a gente viu o alvoroço que aconteceu dentro do McDonald's. Era muita gente e o pessoal pedia um pedido enorme para, obviamente, passar os 60 segundos. E de que forma, não sei, mas não passava os 60 segundos. Ok? Depois eu vou contar para vocês o segredo.
Mas são essas promoções, a velocidade, a comida na temperatura perfeita, que também é uma das outras estratégias, ok? Tô falando das redes de fast food, tá? A outra é mais queijo, mais desejo. E vocês pensam que isso é só aqui no Brasil? Que o povo gosta de queijo? Não, gente. Esse aqui, ó, tá escrito inclusive até em japonês, ó. 1 quilo de queijo em uma pizza. Não é mole não, né, gente? 1 quilo de queijo em uma pizza. Esse aqui foi no Japão. Domino's. E aqui, ó, muito queijo. E tem aquela promoção. Se você adiciona R$4, é dobro de queijo, ok? Mais queijo, mais desejo. E o queijo, nós vamos ver depois, que ele te dá a sensação de vício. Quanto mais queijo você come, mais queijo você quer. Que mais? Brinquedos de brinde. Quem aí que é adulto aí já não comprou um lanche lá porque queria brinquedo? No Japão tem muito disso. Coleção. Faz coleção dos brinquedos, ok? Aí a gente cria crianças assim, né? Entre esse hambúrguer e essa maçã, qual será que eu prefiro? Não vou nem perguntar aqui, senão as crianças vão querer responder. Que mais? Promoções. Essas promoções, gente, levam o pessoal à loucura. Porque, obviamente, você vai querer comer mais por um preço menor. Sendo que aquilo que você paga por um é suficiente para você sempre come um, mas só porque você pode levar 2, né? O pessoal acaba adquirindo o produto. Então, pessoal, essas são algumas estratégias, ok? E outra delas é o ambiente agradável. Vocês já entraram em algum restaurante ou algum fast food que não tinha música? Alguma vez entraram? Eu creio que aqui no Brasil também, todas as redes de fast food têm música dentro do restaurante, do estabelecimento. Até em shopping, né? E eu coloquei essa foto aqui, gente, tá escrito aqui, ó, smile, que é sorriso por 0. No menu do McDonald's, ali tá escrito sorriso grátis. Então você pode pedir junto ali com a sua batata frita, com o seu hambúrguer, eu quero um sorriso. E a pessoa que tá te atendendo, ela é obrigada a te dar um sorriso gratuitamente. E sabe por que eu conto tudo isso pra vocês? Porque eu já trabalhei no McDonald's. E eu digo tudo isso, gente, porque eu já trabalhei no McDonald's, eu sei certinho todas as estratégias que a gente usa para convencer o cliente a comprar mais. Inclusive, eu ganhei em primeiro lugar de mais vendas ali no meu McDonald's. E sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Do meu sorriso, gente. Não que meu sorriso seja bonito, mas quanto mais simpático você é com o cliente vai se sentir agradável, um ambiente agradável. Ele vai querer consumir mais. E você fala assim, olha, esse sorvete aqui, gente, olha, tá super barato e é uma delícia. Experimenta. O cliente vai e compra, gente. Eu sei porque funciona. Funciona. Isso funcionava comigo. Mal eu sabia que estava causando dano para todo mundo. Ok? Então, a gente aprende todas as táticas, ok? O meu chefe me ensinou, olha, quando o cliente chega, você já abre aquele sorrisão e fala assim, gente, a gente tá na promoção desse hambúrguer aqui, ó, tá super baratinho e você nunca comeu coisa melhor. E você acha que o cliente não levava? Às vezes eu fazia tanta pressão e eu era tão simpática, até com a criancinha ali, ó, falei assim, olha, pode brincar aqui, ó, o brinquedinho, pode brincar, vê se você vai gostar do brinquedinho aí, ó. Tá super baratinha essa promoção. E você conversa, você é tão simpática que o cliente fica até com vergonha de não comprar. Mas, gente, essas são super, como se diz, estratégias para você conseguir induzir o cliente a comprar aquilo que ele, na verdade, não precisa e, na verdade, ele não quer. Ok? Mas, essa estratégia não é só a única, não é a única estratégia que o inimigo usa na causa do apetite. Eu tô falando do fast food abertamente porque até as pessoas lá fora sabem que fast food não é saudável. Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe que fast food não é saudável. Mas de vez em quando, né? Porém, eu conheço muitas pessoas que são dependentes de fast food. Inclusive, quando eu trabalhava no McDonald's, eu tinha um cliente, na verdade, 3 clientes que vinham na mesma hora, todos os dias, e pedia a mesma coisa todos os dias. Me disse, isso não é um vício? E a pessoa não enjoava de pedir a mesma coisa na mesma hora todos os dias. Eu tinha decorado, memorizado. E quando a pessoa aparecia, ele ficava até feliz porque eu falava assim,
2 açúcar e 1 leite que você quer no seu café, né? Ó, já até coloquei para o senhor. E ele falava, nossa, ela até sabe. E ele ficava contente. Gente, é um vício ou não é? Fala a verdade. Mas eles são programados para você se viciar e querer mais, cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. Ok? Mas vamos ver aqui, ó. O que o Espírito Profecia diz sobre nosso apetite relacionado com o nosso cérebro, ok? Porque esse é o nosso tema. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e beber impróprio resulta no pensar e agir impróprio também. Mente, caráter e personalidade. Eu fiquei assustada, gente, quando eu vi o livro Mente, Caráter e Personalidade, e ela praticamente tem 10 capítulos só falando do apetite, só falando questão da nossa alimentação que tem a ver com o nosso cérebro, com a nossa mente, ok? Então eu trouxe algumas citas somente aqui para nós, ok? Mas o cérebro está relacionado com o quê? Com o nosso estômago, diretamente, ok? Vamos ver aqui. Vamos começar pelos alimentos insalubres. O que a gente deve ou não deve comer, ok? E a Ellen White deixa muitos conselhos a respeito disso e a Bíblia também, ok? A gente vai ver os dois ao mesmo tempo. Os que comem demasiado e os que tomam alimentos insalubres trazem dificuldades sobre si, incapacitando-se para o serviço de Deus. Dificuldades quais? Vamos ver depois. É pecado pôr na mesa alimento mal preparado, porquanto a questão da comida diz respeito ao bem-estar de todo o organismo. Então, o que a gente come e deixa de comer afeta somente um organismo, somente o cérebro? Não. Ele afeta todo o nosso organismo. Tudo que entra por aqui acaba afetando o organismo inteiro. O Senhor deseja que seu povo aprecie a necessidade de alimento preparado de maneira a não acidificar o estômago, tornando assim azedo o temperamento. Azedo o temperamento. Que temperamento que ela está falando aqui, gente? É o nosso temperamento, o nosso humor. E ela usou a palavra azedo, e eu pesquisei no inglês. Ela usa essa palavra mesmo em inglês, azedo. Vocês conhecem pessoas com humor azedo? Às vezes sim, né? E é isso que causa o nosso temperamento azedo, é o que nós comemos. Lembremos-nos de que há religião prática em um pão bem feito. Como assim religião prática? Porquanto quer comais, quer bebais, vamos lá, gente. Ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que tem a ver a religião com o nosso humor, com o nosso temperamento? Porque é dessa forma que a gente testemunha, não é? Eu vou contar para vocês um testemunho bem curtinho. Quando eu morava no Japão, eu estava tão cansada. Fui intemperante a noite anterior e eu estava assim, cansada, exausta, não dormi bem. Quem já comeu muito de noite e não conseguiu dormir bem depois? É mito quando você come muito você tem pesadelo? É mito ou é verdade? É verdade. E o dia seguinte eu tive que acordar cedo, fui fazer compra. E eu estava na fila do mercado. E eu estava assim, gente, apoiada no carrinho. E eu vi que a japonesada passava assim, olhava assim pra mim, tipo, nossa, essa menina tá precisando de ajuda. E no momento, o Espírito Santo falou comigo e falou assim, que testemunho você tá dando com essa cara que você tá aqui no meio da fila? E eu falei, é verdade, gente. Que adianta o meu carrinho tá cheio de verduras, frutas, legumes, coisa saudável e eu tô assim, quase morrendo ali apoiando no carrinho, né? Então, realmente, gente, o nosso humor, o nosso físico, o nosso rosto, nosso semblante é um testemunho para as pessoas. E se nós não nos alimentamos bem, se nosso vizinho vê que a gente está mais no hospital, né? A gente para mais no hospital do que na igreja, ele vai falar assim, gente, que testemunho é esse, né? Vamos lá. Qual é o outro motivo, gente? Templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Nosso corpo pertence a nós mesmos? A quem pertence? A Deus. 1 Coríntios 6,19. Então nós temos muitos motivos para cuidar da nossa saúde. Não só porque nossa saúde vai afetar o nosso testemunho, mas porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não pertence a nós. Muito bem.
Vamos começar com um dos alimentos que a Ellen White mais fala quando ela se trata de saúde. Vamos começar então com um dos alimentos que a Ellen White mais fala, que afeta a nossa mente e o nosso cérebro. O primeiro é a carne. Os que usam alimentos cárneos à vontade nem sempre têm cérebro desanuviado e ativo o intelecto, pois que o uso da carne de animais tende a tornar pesado o corpo e entorpecer as finas sensibilidades do espírito. O que é as finas sensibilidades do espírito? É quando o Espírito Santo quer falar conosco, quando Deus quer usar a palavra dele para mostrar para mim, quando ele quer falar comigo, quando eu oro e pergunto uma coisa para Deus, ele quer responder através da palavra dele. Nós temos que estar sensíveis para o Espírito de Deus, e isso é que acaba atrapalhando a carne. Outra cita que ela fala é: a vida religiosa pode ser alcançada e mantida com mais êxito se for abandonada a carne, pois esse regime estimula as atividades intensas, as propensões concupiscentes e enfraquece a natureza moral e a espiritual. Nós temos que viver do espírito ou da carne? Espírito. Do espírito. Nossa natureza já é da carne, né? E nós temos que buscar a espiritualidade. Ela menciona esse texto bíblico na cita dela, que é: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas 5:17. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. De que forma, irmãos, nós vamos entender a palavra de Deus? Com a nossa natureza humana? Espiritualmente. E eu digo a vocês, aqui ela está falando sobre a carne, sim, também atrapalha, mas a nossa glutonaria às vezes também atrapalha. Quem de nós, depois de jantar aquele pratão de comida, pega a Bíblia e lê ela sem dormir? É difícil, não é, gente? Depois daquele dia cansativo de trabalho, a gente come aquela janta, aquele pratão, aí pega a Bíblia para ler, a gente vai conseguir ler? E se ler, a gente vai conseguir entender? Isso. Conseguir ler até consegue, né? Conseguir entender. Ó, vou ser sincera com vocês, nem ler eu acho que eu consigo ler, porque eu sou bem lenta para ler. Mas, como nós vamos entender as coisas espirituais se nós estamos maltratando o nosso corpo? Se nós estamos consumindo alimentos que atrapalham a nossa espiritualidade? Ela diz o seguinte: os órgãos que produzem o sangue não podem converter condimentos, pastéis de carne e picles e carnes doentes em sangue bom. Para nosso cérebro funcionar bem, nós precisamos de sangue bom. Se nosso sangue está ruim, vamos ter cérebro bom? Não. Ok, e a vida está na onde? No sangue. Muito bem, está todo mundo acordado. Ok. Mais uma cita, ela diz: foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer carne. Daria Deus por 30 anos a seu povo a mensagem de que, se quiser ter sangue puro e mente clara, precisa abandonar o uso da carne. Se ele não quisesse que eles dessem ouvidos a essa mensagem, pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida a espiritual. Irmãos, eu escuto bastante os irmãos falar assim: não tem nenhum lugar da Bíblia, não tem nenhum lugar de profecia que Ellen White diz que comer carne é pecado. Eu não achei até hoje. Se alguém achar, vocês me dizem. Mas o que ela diz claramente é que nossa vida espiritual é 100% afetada ao consumir alimentos cárneos. E que nosso organismo não foi criado para aceitar alimentos cárneos. E se nós maltratamos nosso organismo, nosso corpo, estamos pecando contra o Espírito Santo? Eis a pergunta. E vamos terminar com essa daqui. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, só física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele.
Será que nós queremos sair do povo de Deus ou nós queremos cada vez estar mais perto de Deus? Se nós estamos buscando a salvação, nós queremos estar cada vez mais perto de Deus. Irmãos, esses são conselhos da irmã Ellen White, que ela diz a questão da carne. Mas ela não fala somente sobre a carne, ela também fala sobre o açúcar. Açúcar é só aquele açúcar refinado, aquele açúcar brancão? Não. Nós vamos ver depois também que tipos de açúcar que tem. Mas ela diz assim, açúcar não é bom para o estômago. Produz fermentação, o que embota o cérebro e deixa a disposição irritadiça. Hoje eu só vim com Espírito de Profecia e Bíblia, mas existem inúmeros estudos científicos que provam que aquela criança irritada, aquela pessoa super estressada, nervosa, colérica, explosiva, é por conta do açúcar, gente. E vocês podem experimentar. Se você vê ali uma criança que está a 1000, você tira o açúcar dela por 40 dias, ela vai mudar, só por 40 dias, ela vai mudar 70%. Ela não vai querer mais subir pelas paredes, em outras palavras. Ok? Então, hiperatividade, autismo, muitas coisas são ativadas pelo açúcar. Próximo. Vamos aqui rápido porque não tenho muito tempo. Mas o próximo alimento que a irmã White também aconselha é sobre o café. E ela fala que é uma satisfação nociva. Porque o café não é aquela bebida que você toma para sustentar você. Se eu não tomar café eu vou passar fome, né? Ou para matar a sua sede. É uma satisfação, é aquela bebida que você toma por um vício, às vezes por satisfazer, para te relaxar, né? Ele estimula temporariamente o cérebro a uma ação desnecessária. Mas o efeito posterior é exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais, morais e físicas. Qual é o efeito depois que passa o efeito do café? É o quê? Exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais, morais e físicas. Então, alguém aqui já tomou aqueles energéticos? Aquela noite que, preciso ficar acordado, mas eu preciso muito ficar acordado e tomar aquele energético. Aí você fica a 1000, você fica acordado e depois que passa o efeito, você fica o quê? Cansado, exausto, mente não trabalha direito, é o que faz a cafeína. A mente fica enervada e a menos que, mediante esforço resoluto, seja o hábito vencido, a atividade do cérebro é permanentemente diminuída. Não é temporariamente, permanentemente. Ok? Mas a cafeína só está no café? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que tem muita cafeína e muita gente não sabe. O que é isso aqui? Cacau. O incrível chocolate. E muitos pensam que o cacau, né? Por causa do açúcar faz mal, né, gente? Mas né? O cacau ele tem 200 miligramas de cafeína por cada 100 miligramas. E o café tem quanto? 40. Ué? Então o café tem menos cafeína do que o próprio cacau. Se vocês quiserem, vocês mesmos pesquisam na internet, ok? Teor de cafeína ali do cacau e do café. Do cacau são 230 miligramas e do café são 40 miligramas. O que explica, gente, se nós consumimos o cacau, também estamos consumindo o quê? A cafeína. Por isso que a gente fala, mas é só o açúcar que deixa a criança hiperativa? Não, gente, o chocolate também deixa a criança hiperativa. Mais ainda. Então, se você conhece alguém que é hiperativo, corta chocolate. Cortou chocolate, você já vai estar cortando a cafeína e o açúcar. Aí depois você tira o açúcar também. Aí vocês vão ver a grande diferença que vocês vão ver, ok? Eu sei disso porque eu já trabalhei com várias crianças, inclusive crianças com autismo. E a primeira coisa que a gente fez foi tirar o chocolate, depois o açúcar. E a criança mudou da água para o vinho. Até os pais ficaram assustados. Porque só de tirar o açúcar e a cafeína, a criança já tem uma grande mudança. E além disso, adicionamos as verduras e legumes, porque essa criança só comia arroz e carne, só isso. E a gente falou assim, olha, aqui na nossa escola, todas as crianças comem verduras e legumes. E os pais falaram assim, meu filho não consegue comer isso, esse matinho aí. Eu falei assim, mas ele vai ter que aprender, porque todas as crianças comem isso. E o seu filho não está conseguindo estudar. Era aquela criança que a gente estava ali dando aula,
Quando você virava um pouquinho, você olhava, cadê? Sumiu. Uma criança super hiperativa e tinha um alto nível de autismo. Então nós pedimos, falando assim, olha, pais, se vocês não mudarem a alimentação do seu filho, ele não vai aprender nada e nós não vamos dar conta de ensinar ele, porque ele não presta atenção, ele não senta, não escuta. Então os pais com muito sacrifício falam assim, tá bom então. Então a gente vai tirar o chocolate e o açúcar dele. Mas forçar ele a comer verdura e legumes a gente não conseguiu. Então vocês, se vocês conseguirem, pode dar. E a gente conseguiu. Na escola. E só o almoço da escola ele comia arroz integral, verduras e legumes. E só de mudar o almoço dele, ele já copiava a lousa, já podia responder as provas, ele já conseguia ficar sentado e conseguiu parar de brigar com os coleguinhas. Só de mudar uma refeição da criança. Agora imagine se os pais aceitassem de mudar todas as refeições da criança. Que mudança faria, né? Então, realmente, nossa alimentação tem muito a ver com nossa mente. Ok? Então, vamos lá. Próximo é os aditivos. Alguém já viu isso daqui? Esses códigos aqui. Alguém já viu? Alguém já pegou assim o salgadinho atrás assim e virou para ler os ingredientes? Muitas vezes está o nome de um monte de nome científico ali que você não sabe o que é. Ou às vezes tem esses códigos aqui, gente. Isso aqui são códigos de aditivos, ok? Nós vamos ver o que a Ellen White fala sobre os aditivos. Ela fala assim, sobre a denominação de estimulantes e narcóticos se acha classificada a grande variedade de artigos que, conquanto usados como comida ou bebida, irritam o estômago, envenenam o sangue e excitam os nervos. Essa cita aqui foi pegada do Conselho sobre Regime Alimentar, da parte que ela está falando sobre aditivos, bicarbonato, sobre o fermento em pó, ok? E quando ela fala desses estimulantes e narcóticos, são os aditivos, ok? Quem tiver a oportunidade de pesquisar em inglês vai entender melhor, ok? Mas estou tentando explicar aqui para vocês o contexto. Seu uso é um positivo mau. Muitos procuram a excitação dos estimulantes porque, no momento, são aprazíveis os resultados. Há sempre, porém, uma reação. O uso de estimulantes não naturais tende sempre ao excesso, sendo agente ativo em promover a degeneração e a ruína. Ok? Mas eu digo para vocês que aqui no Brasil existem muitos tipos de aditivos. Para dizer para vocês que nós, desde o Japão, já faz uns 3 anos que nós cortamos todos os tipos de aditivos na nossa refeição e a gente se familiarizou com os produtos no Japão que não contêm aditivos. São, inclusive, produtos que na embalagem está escrito assim, sem aditivos. E cheguei aqui no Brasil, gente, eu tive uma dificuldade enorme de achar produtos sem aditivos. Sempre tinha 1 ou 2, mas 0 aditivo foi muito difícil de encontrar. Essa aqui foi feita uma pesquisa, tá? São 315 aditivos alimentares que são aprovados aqui no Brasil. Quantos tipos? 315 aditivos. 96 produtos foram avaliados pelo IDC, dos quais 50% usam aromatizantes, 41,6% corantes e 40,6% conservantes. E em uma barrinha de cereal foi encontrada 17 aditivos. Gente, barrinha de cereal, o pessoal pensa que é saudável, mas, gente, cuidado com o que a gente come, ok? E essa pesquisa foi antiga, porque agora, alguns minutos atrás, eu entrei aqui no Anvisa, numa tabela de aditivos, eu fiquei 1 minuto assim, ó, passando as páginas de tantos aditivos. Ao final, chegou mais de 500 aditivos registrados no Anvisa. E ainda aqui, fala aqui, ó, na nota, tá? As tabelas abaixo podem não estar completas. Então, deve existir mais aditivos por aí que nós não conhecemos, ok? Aditivos, conservantes, corantes. Tudo isso causa irritação no nosso estômago. Tem vários estudos, se alguém de vocês algum dia quiser. Esse daqui também eu vou deixar o link aqui no vídeo, e quem quiser o link eu passo também. São a lista de aditivos aqui no Brasil. Então, vocês que não sabem, ou se vocês não sabem que tipo de aditivo existem, é só você vai lá nessa tabela aqui,
e tudo que está escrito lá você não pode comer. Então você olha o produto e vê que tem alguma coisa que tem nessa tabela, gente, não compre. Não usem, porque esses aditivos alimentam nossas células cancerígenas, ok? E se nós paramos de comer esses aditivos, as células cancerígenas, aquelas bactérias, aqueles monstrinhos no nosso corpo, ó, são eliminados. Então esse é outro conselho da Ellen White para nós, ok? Ela fala, o emprego do bicarbonato ou fermento em pó no pão é nocivo e desnecessário. O bicarbonato produz inflamação no estômago e envenena também o nosso organismo. Então, aqueles que usam fermento em pó, como é que chama aqui no Brasil mesmo? Pó royal? Fermento químico, o fermento em pó. Vamos mudar para fermento biológico, ok? É um pouco mais difícil, mas não é nocivo para o nosso corpo. O bicarbonato também, ok? Também conselhos para regime alimentar. E por último aqui nós temos aqui, ó, o chá e a glutonaria. Os que condescendem com comer carne, beber chá e glutonaria estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Nesse tema, vamos ter uma continuação na próxima semana sobre a glutonaria e sobre também o que os alimentos e como os alimentos podem produzir a sensualidade em nós, ok? Que isso é o que atrapalha a nossa espiritualidade e a nossa compreensão com a verdade. Então eu queria terminar aqui com o texto e quero que todos nós leamos juntos. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 10:31. Irmãos, eu sei que não é fácil porque, assim como nós vimos, são estratégias de Satanás, né? Eu vi aquele ditado que fala que o Satanás ele é mais inteligente, não porque ele é Satanás, porque ele já viveu muito tempo e ele conhece e sabe o que é bom para nossa, né, para nossa carne humana. E realmente é difícil. E inclusive as comidas que Satanás oferece para nós hoje são mais rápidas, mais fáceis, mais gostosas, mais cheirosas, mais bonitas, né? E acaba atraindo a cada um de nós. E mais barata também, isso mesmo, irmão. Mas eu convido a todos nós a voltarmos cada vez mais para a dieta do Éden, né? Que essa é a forma que Deus quer que nós preparemos nosso corpo para receber o quê? O Espírito Santo. E nós vimos aqui claramente que se nós estivermos com a nossa mente embotada, com as nossas avenidas da alma prejudicada, não vamos poder entender a verdade e receber o Espírito Santo, né? Então, com isso, eu queria terminar com uma oração. Convido a todos a ficarem em pé para terminarmos com uma oração. Oremos. Querido Pai, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu o espírito de profecia, te agradecemos porque o Senhor nos deu a palavra, a Bíblia, para que nós possamos entender o teu querer, a tua vontade para cada um de nós, Senhor. Admitimos que as estratégias de Satanás às vezes aparentam e parecem ser bonitas, gostosas, cheirosas para cada um de nós, mas pedimos que nós possamos estar conectados contigo através das nossas avenidas, que nós possamos ver, enxergar, sentir, ouvir o que o teu querer é para cada um de nós, para que nós possamos caminhar rumo a Canaã celestial, Senhor. Sabemos que o tempo é curto, que não falta muito e às vezes sentimos que estamos muito longe do derramamento do Espírito Santo, Senhor. Mas queremos preparar nossos corpos, nossas mentes, nossas almas para estar cada vez mais perto de Ti. Nos ajude, nos dê força para dizer não ao que não devemos e para receber de braços abertos aquilo que o Senhor nos quer dar. Em nome de Jesus, amém.